Você já percebeu como é fácil prometer que vai orar mais e difícil realmente manter isso todos os dias? Você começa motivado, sente vontade, decide mudar, mas depois de alguns dias, tudo volta ao mesmo padrão. A oração fica irregular, superficial, apressada, e aos poucos você começa a sentir que sua vida espiritual está enfraquecendo. Agora deixa eu te confrontar logo no início. O problema não é que você não ora, o problema é que você não sustenta uma vida de oração. E foi exatamente isso que um homem entendeu de forma profunda. John Wesley descobriu que não é a intensidade de um momento que transforma, é a disciplina de uma rotina. E isso muda tudo. Porque muita gente trata a oração como algo emocional, algo que depende do momento, da vontade, do ambiente. Se sente algo, ora. Se não sente, deixa para depois. Mas aqui está a verdade que pode mexer com você. Uma fé que depende de emoção nunca vai ser estável. E John Wesley sabia disso. Por isso ele não orava quando queria. Ele orava porque decidiu. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já deixou de orar simplesmente porque não estava com vontade? Quantas vezes disse, depois eu oro, e esse depois nunca chegou? Isso não é falta de fé, é falta de disciplina. E enquanto isso não muda, sua vida espiritual não cresce. Porque aqui está o princípio. Disciplina cria profundidade. Sem disciplina, você até pode ter momentos bons, mas não terá uma base sólida. E John Wesley levou isso a um nível que poucos levam. Ele estabeleceu horários fixos. Tratava a oração como compromisso, como prioridade, como algo que não podia ser negociado. Não era algo encaixado no tempo livre. Era algo que organizava o tempo. Agora deixa isso entrar. Você organiza sua vida em torno da oração? Ou tenta encaixar a oração na sua vida? Essa resposta revela muito sobre o seu nível espiritual. Porque quando algo é prioridade, ele tem lugar fixo, tem horário, tem intenção. E é exatamente isso que falta para muita gente hoje. Querem crescer espiritualmente, mas vivem sem estrutura. E sem estrutura, não existe constância. Agora imagina você acordando todos os dias, sabendo exatamente quando vai parar para orar. Não depende do humor, não depende da vontade, não depende da circunstância. Você simplesmente faz. No começo parece difícil, o corpo resiste, a mente se distrai. Mas se você continua, algo começa a mudar. A oração deixa de ser esforço e se torna parte de quem você é. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de John Wesley. Mas não era só sobre tempo. Era sobre qualidade. Porque outra coisa que ele levava extremamente a sério era o foco. Ele não aceitava orações distraídas, não aceitava palavras vazias, não aceitava estar presente fisicamente, mas ausente mentalmente. E aqui vai um confronto direto. Quantas vezes você já orou pensando em outras coisas, falando com Deus, mas com a mente longe? Isso é mais comum do que parece, e isso enfraquece completamente a profundidade da oração. Porque oração não é apenas falar, é se posicionar, é estar presente, é se entregar. E John Wesley entendia isso de forma muito clara. Por isso, muitas vezes ele usava as escrituras como base, para manter o foco, para alinhar as palavras, para evitar que a oração se tornasse vaga. E isso é poderoso, porque quando você ora baseado na palavra, sua mente não vagueia com facilidade. Você tem direção, tem fundamento, tem clareza. Agora imagina você pegando um versículo e transformando aquilo em oração. Em vez de falar qualquer coisa, você declara algo que já foi estabelecido. Isso traz segurança. Isso traz profundidade. E aqui está algo que pode mudar sua forma de orar para sempre. Você não precisa inventar palavras. Você precisa se alinhar com a verdade. E a verdade já está escrita. Mas ainda existe algo mais profundo. Algo que muita gente ignora completamente. O silêncio. Sim, porque oração não é só falar. É também ouvir. E John Wesley valorizava momentos de pausa, de reflexão, de exame interno. Ele não saía da oração da mesma forma que entrou. Ele avaliava sua vida, seus pensamentos, suas atitudes. Agora deixa eu te perguntar algo que pode mexer contigo. Quando foi a última vez que você parou em silêncio diante de Deus, sem pedir nada? Apenas para ouvir e se observar?
Isso é raro hoje, porque vivemos em um mundo acelerado, barulhento, cheio de distrações, e isso está afetando diretamente a forma como as pessoas oram. Não conseguem ficar em silêncio. Não conseguem se concentrar. Não conseguem permanecer. E sem permanência, não existe profundidade. Mas quando você começa a incluir o silêncio, algo muda. Você começa a perceber coisas que antes ignorava. Começa a enxergar áreas que precisam mudar. Começa a ouvir de forma mais clara. E isso transforma. Agora junta tudo isso. Horários definidos, oração mesmo sem vontade, foco total, palavra como base, silêncio e reflexão. Isso não é apenas uma prática, é um estilo de vida. E é por isso que John Wesley tinha uma fé tão sólida. Porque ele não dependia de momentos, ele vivia em constância. E agora eu preciso te confrontar com algo direto. Você quer uma fé forte, mas está disposto a viver com disciplina? Porque não existe crescimento espiritual sem consistência. Não existe profundidade sem repetição. Não existe transformação sem decisão. E talvez esse seja o ponto onde você precisa mudar hoje. Parar de esperar sentir algo. Parar de depender de motivação. Parar de viver no improviso espiritual. E começar a viver com intenção. Agora eu quero que você faça algo simples, mas sério. Se isso está mexendo contigo, comenta aqui. Eu vou ser disciplinado na oração. Isso não é só um comentário, é um compromisso. E já deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão vivendo exatamente esse ciclo de começar e parar. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento, porque aqui você não vai receber apenas conteúdo. Você vai receber direção. Mas fica comigo, porque isso é só o começo. Porque existe um erro que pode fazer você até orar todos os dias e ainda assim não crescer. E é exatamente isso que você vai descobrir na continuação. Existe um erro silencioso que pode anular completamente a sua vida de oração. E o mais perigoso é que muita gente comete esse erro achando que está fazendo tudo certo. Ora todos os dias, separa um tempo, fala com Deus, mas não vê mudança real. A fé não cresce, a mente continua confusa, a vida continua desalinhada. E aqui está o problema. Oração sem presença se torna apenas repetição. E foi exatamente isso que John Wesley percebeu com muita clareza. Ele entendeu que não adianta estar de joelhos se o coração está distante. Não adianta falar palavras se a mente está distraída. Não adianta cumprir um horário se não existe entrega real. E isso confronta diretamente a forma como muita gente ora hoje. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já orou no automático, falando coisas que já virou hábito, sem pensar, sem sentir, sem realmente se conectar? Isso não é falta de espiritualidade. É falta de consciência. E sem consciência, não existe profundidade. John Wesley não aceitava esse tipo de oração. Para ele, cada momento diante de Deus precisava ser intencional, presente, vivo. Ele não tratava a oração como uma tarefa para cumprir, mas como um encontro para viver. E isso muda tudo. Porque agora não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre quanto tempo você ora, mas como você ora. E talvez aqui esteja o motivo pelo qual você não vê transformação. Você está presente fisicamente, mas ausente internamente. Agora imagina o impacto de mudar isso. De realmente parar, focar, se posicionar, desligar distrações, entrar naquele momento com atenção total. No começo, vai parecer estranho. Sua mente vai querer fugir. Pensamentos vão surgir. Você vai perceber o quanto está acostumado a se distrair. E isso pode até te frustrar. Mas deixa eu te dizer algo importante. Isso faz parte do processo, porque o foco também é treinado. E o jejum da distração começa exatamente aí, quando você decide permanecer, mesmo quando sua mente quer sair. E John Wesley desenvolveu isso com prática. Ele não nasceu com foco absoluto. Ele construiu. E você também pode construir. Agora aqui entra outro ponto profundo: sinceridade. Porque você pode até estar focado, mas se não for sincero, ainda assim sua oração perde força. E sinceridade não significa falar bonito, significa falar verdade, significa abrir o coração.
Significa não esconder, não fingir, não tentar parecer algo que você não é. E isso é raro. E isso é raro, porque muitas pessoas oram tentando parecer espirituais, tentando usar palavras certas, tentando impressionar, até mesmo diante de Deus. Mas Deus não se conecta com aparência, se conecta com verdade. E John Wesley entendia isso profundamente. Por isso sua oração não era performance, era entrega. Ele não estava preocupado em falar bem, estava preocupado em ser verdadeiro. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Você está sendo real nas suas orações? Ou está repetindo um padrão? Porque isso define tudo. Agora junta foco com sinceridade e você começa a entrar em outro nível. Mas ainda falta algo essencial: perseverança. Porque não adianta orar bem um dia e parar no outro. Não adianta ter um momento profundo e depois voltar ao automático. Crescimento espiritual exige continuidade. E aqui está o ponto onde muita gente desiste, porque espera resultado rápido. Ora por alguns dias, não sente nada diferente e para. E aí conclui que não funciona. Mas não é que não funciona, é que não foi mantido tempo suficiente. John Wesley não construía sua vida espiritual em dias. Ele construía em anos. Ele entendia que transformação real é progressiva, é contínua, é construída. E isso exige paciência. Agora pensa nisso. Você está disposto a continuar mesmo sem sentir nada no início? Porque esse é o teste real. Não é quando é fácil. Não é quando é emocionante. É quando é simples, silencioso. E você continua. E é exatamente isso que forma uma fé sólida. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a sua perspectiva. Oração disciplinada não é prisão. É liberdade. Porque quando você domina sua rotina espiritual, você deixa de ser controlado pelas suas emoções. Você não depende mais de estar bem para buscar a Deus. Você busca, independentemente de como está. E isso te fortalece, isso te estabiliza, isso te posiciona. E foi isso que manteve a vida de John Wesley firme, mesmo em momentos difíceis. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você quer continuar vivendo uma fé instável? Ou quer construir algo sólido? Porque a resposta está nas suas práticas, não no que você pensa, não no que você sente, mas no que você faz todos os dias. E talvez seja exatamente isso que você precisa decidir hoje. Agora faz o seguinte: se isso está mexendo contigo, comenta. Eu vou orar com foco e verdade. Isso não é só interação, é compromisso. Também deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão presas em uma vida de oração superficial. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento, porque você está recebendo algo que pode realmente transformar sua caminhada espiritual. Mas ainda falta o ponto final, aquele que define se tudo isso vai permanecer ou se vai ser apenas mais uma tentativa. E é exatamente isso que você vai entender na última parte. Agora chegamos ao ponto que define tudo, o ponto onde a maioria começa a diminuir, a negociar, a adiar, e poucos permanecem firmes. Porque até aqui você entendeu a importância da disciplina, viu o poder do foco, percebeu o valor da sinceridade. Mas existe algo que sustenta tudo isso ao longo do tempo: perseverança real. E é exatamente isso que fez a vida de John Wesley ser diferente da maioria. Ele não apenas orava bem, ele orava sempre. E isso parece simples, mas é extremamente raro, porque a maioria das pessoas começa com intensidade, mas não continua com constância. Começa motivada, mas para quando a emoção acaba. Começa organizada, mas se perde quando a rotina muda. E é exatamente aí que a vida espiritual começa a enfraquecer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas coisas você já começou e não terminou? Quantas decisões espirituais você já tomou e abandonou no meio do caminho? Isso não é falta de capacidade, é falta de permanência. E sem permanência, não existe transformação. John Wesley entendeu algo que pode mudar completamente sua vida. Não é o que você faz uma vez que define quem você é. É o que você faz repetidamente. E isso inclui a oração. Porque orar uma vez bem não sustenta uma vida espiritual,
Mas orar todos os dias, mesmo de forma simples, constrói algo inabalável. Agora pensa nisso. E se o segredo não estiver em fazer mais, mas em fazer sempre, isso muda completamente o jogo, porque tira o foco da intensidade e coloca na consistência. E consistência é o que constrói profundidade. Agora imagina você desenvolvendo um padrão onde, independente do dia, da situação, do que você está sentindo, você ora. Pode ser mais curto em um dia, mais profundo em outro, mas você não quebra o ciclo. Isso cria algo poderoso. Isso cria identidade. Você deixa de ser alguém que tenta orar e se torna alguém que ora. E isso muda tudo. Porque quando vira identidade, não depende mais de esforço constante. Se torna parte de quem você é. E foi exatamente isso que aconteceu com John Wesley. A oração não era apenas uma prática, era uma característica da vida dele. Ele não precisava decidir todos os dias se iria orar. Isso já estava definido. Agora deixa isso entrar. O que hoje é difícil para você pode se tornar natural, se você persistir. Mas aqui está o ponto mais desafiador. Você precisa atravessar a fase onde não parece estar funcionando. Sim, porque no início, muitas vezes, você não sente nada diferente. Para e parece igual. Busca e não percebe mudança imediata. E é exatamente aí que muitos desistem. Mas é exatamente aí que você precisa continuar. Porque transformação espiritual não é instantânea. É construída. É silenciosa. É progressiva. E só percebe quem permanece. John Wesley não baseava sua vida espiritual no que sentia no momento. Ele baseava no que sabia que era certo. E isso o manteve firme, mesmo quando não havia emoção. Agora pensa nisso. Você está disposto a continuar mesmo sem sentir? Porque essa é a diferença entre quem cresce e quem apenas tenta. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais forte. A disciplina na oração não apenas muda seu momento com Deus, ela começa a influenciar toda a sua vida. Sua forma de pensar muda, sua forma de reagir muda, suas decisões mudam, porque você está constantemente se alinhando. E isso gera estabilidade. E hoje, o que mais falta nas pessoas é estabilidade espiritual. Um dia estão bem, outro dia estão desanimadas, um dia estão focadas, outro dia estão distraídas e vivem nesse ciclo. Mas quando a oração se torna disciplina, esse ciclo começa a quebrar. Você se torna mais firme, mais constante, mais consciente, e isso reflete em tudo. Agora eu quero te confrontar com a pergunta final. Você quer viver uma fé instável ou quer construir algo sólido que ninguém pode abalar? Porque isso depende diretamente da sua decisão a partir de agora. Não amanhã. Não quando tiver mais tempo. Agora. Porque toda mudança começa com uma decisão simples, mas firme. E aqui vai o desafio final. Escolhe um horário. Define, pode ser manhã, pode ser noite, mas escolhe e decide que aquele momento é inegociável. Não importa o que aconteça. Você vai cumprir, mesmo sem vontade. Mesmo cansado, mesmo distraído, você vai. Porque é assim que disciplina é construída. E é assim que sua fé vai começar a se fortalecer de verdade. Agora marca esse momento. Comenta aqui. Eu vou permanecer na oração. Isso não é apenas interação, é compromisso. Também deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão vivendo exatamente esse ciclo de começar e parar. E se inscreve no canal, porque aqui você não vai receber apenas conteúdo. Você vai receber direção para uma transformação real. E não guarda isso só para você. Partilha com alguém que precisa desenvolver uma vida de oração consistente. Porque no final, não é sobre orar quando dá. É sobre se tornar alguém que nunca deixa de orar.